O lugar é na Virgínia, e o clube de astrólogos da faculdade se junta à noite para olhar as estrelas com os telescópios. Léo Biderman fica assustado porque vê uma parada no céu que não consegue identificar. Aí o professor dele pede para ele tirar uma foto e mandar para um especialista profissional examinar. As fotos foi parar em um observatório no Arizona, onde o Dr. Wolf usa um telescópio gigante para checar os dados. Ele fica paralisado, pois descobre um cometa que está prestes a colidir com a Terra. Ele tenta na hora mandar essa descoberta através de seu e-mail, mas o computador estava fora do ar. Aí, em vez disso, ele colocou os dados num disquete e batiza o nome do cometa de Wolf Biderman. Depois o cientista Wolf dessa montanha de carro, ainda tentando ligar para os chefes no celular, mas ninguém atendia e só caía na caixa postal. Enquanto isso, um caminhão vem na pista contrária e o motorista se distrai porque deixou uma guimba de cigarro cair. Como o Wolf também estava conversando ao telefone, eles não se veem e batem os veículos. O carro do Wolf cai montanha abaixo e fica destruído. Um ano se passa e chegamos em Washington, D.C., onde uma pesquisadora de um telejornal, Jenny, está implorando para sua chefe deixar ela estar na frente da reportagem, mas ela recusa novamente. Em vez disso, manda ela pesquisar sobre a renúncia repentina do secretário do Tesouro. Mais tarde, Jenny se encontra com a mãe Robin, que conta para a filha que seu ex-marido Jason casou com outra mulher e agora tem 2 filhas. Mais tarde, Jenny troca uma ideia com o assistente do secretário e descobre que ele pediu demissão depois de conversar com o presidente sobre o assunto, que a assistente achava que era uma amante. Jenny consegue encontrar o secretário se preparando para sair com a família em um barco cheio de suprimentos. O cara fica sem jeito quando Jenny menciona Helen. Ele pede para ela não divulgar a história, dizendo que só largou o emprego para ficar com a família. Quando voltava para o trabalho no jornal, o carro da Jenny é cercado 3 carros suspeitos que a obrigam a estacionar. Em seguida descobre que se tratava do serviço secreto, que a coloca em outro carro para levar ela a um restaurante. A garota fica surpresa ao ver o presidente Beck esperando por ela. Ele fala que tem algo muito importante para revelar para ela, mas não explica naquele momento. Beck explica que vão falar sobre isso em 2 dias numa coletiva de imprensa, e pede para ela ficar em silêncio até lá, prometendo que a primeira pergunta é a sua recompensa. Quando volta para o escritório, Jenny pesquisa Ellie na internet e acaba caindo num site de paleontologia. A sigla significa evento de nível de extinção, e se refere ao cometa que matou os dinossauros. Naquela noite, Jenny encontra seu pai Jason e a nova esposa dele. Eles ficam tristes porque ela não foi ao casamento, depois de lhe dar brincos caros. Mas Jenny não consegue parar de pensar na tragédia que está vindo. Depois de beber demais, ela pede pro pai voltar para sua mãe e vai embora. No dia da coletiva, o chefe da Jenny fica na última fileira, enquanto ela consegue sentar na segunda. O presidente Beck conta para todo mundo sobre o cometa Wolf Biderman, que é maior que o Monte Everest e vai atingir a Terra em 1 ano. Os Estados Unidos se uniram à Rússia para construir uma nave chamada Messias, que vai interceptar e explodir o cometa. Beck também apresenta a equipe que vai viajar pelo espaço, que aparece em uma videoconferência para explicar como vão pousar na superfície do cometa e colocar as ogivas. O presidente pede para todo mundo continuar com a vida normalmente e não fazer estoque de produtos, e para isso ele iria congelar salários e preços. Como prometido, Beck deixa Jenny fazer a primeira pergunta, e ela aproveita perguntar 3 coisas importantes, incluindo a renúncia do secretário. Beck admite que a sobrevivência da humanidade está em jogo, mas fala que não tem motivo para pânico, porque eles vão vencer essa batalha. Em seguida, outro jornalista pergunta quem era o homem que fez a descoberta do cometa, e ele fala que os cientistas que descobriram morreram num acidente de carro. Em casa, a família do Léo ouve o nome e fica se perguntando se tem a ver com eles. Logo todos os vizinhos aparecem na casa querendo saber o que rolou. Alguns dias depois, Léo está em todos os jornais e revistas. Ele dá uma coletiva na escola contando o que realmente aconteceu, e agora todo mundo acha ele legal. Enquanto isso, a equipe que iria viajar faz um churrasco com seus familiares, pois não sabiam se iriam retornar com vida desta missão por ser muito arriscada. Naquela noite eles saem para um bar e comentam sobre os riscos da missão. Por causa do período de rotação do cometa, a equipe tem uma janela de apenas 7 horas para pousar nele antes do Sol nascer. Eles terão que trabalhar rápido, porque assim que o cometa for iluminado pelo Sol, vai haver erupções perigosas de gás. 2 meses depois, a equipe finalmente deixa a Terra em um ônibus espacial que os leva até a estação onde construíram a nave espacial. A imprensa toda cobre o lançamento e explica que a Messia era originalmente um projeto chamado Orion, que foi desenvolvido pelos russos para a guerra nuclear. Ele usa um protótipo de sistema de propulsão nuclear que vai permitir que a equipe chegue ao cometa antes que ele se aproxime demais da Terra.
A tripulação foi transferida com sucesso do ônibus espacial para a espaçonave, e agora eles têm uma longa jornada pela frente até encontrar o cometa. 5 meses depois, repórteres do mundo todo se preparam para cobrir a aterrissagem da nave, e Jenny fica muito feliz ao saber que finalmente vai estar na frente da notícia, já que foi ela quem revelou a história. Em seguida, a equipe finalmente consegue avistar o cometa e fica impressionada com o tamanho dele. Eles começam a preparar as ogivas, movendo tudo com cuidado em gravidade zero. No planeta, Jenny explica para o público que a nave vai ter que passar pela cauda do cometa, que estava cheia de pedras, areia e gelo. Logo a espaçonave começa a atravessar essa cauda, e os pilotos fazem o possível para desviar de todos os perigos. Mas como tinha rochas muito grandes pelo caminho, a nave acaba sendo atingida por algumas pedras. Felizmente os danos são mínimos e a espaçonave consegue pousar tranquilamente no cometa. Faltando poucas horas para terminar a missão antes do amanhecer, os astronautas saem com uma máquina moderna que começa a perfurar logo nas primeiras horas. A perfuração estava indo bem, mas do nada a broca fica presa. O buraco que eles fizeram até agora não é profundo o suficiente para causar um dano real com as ogivas, então alguém precisava descer e liberar a broca para concluir a missão. Com apenas 20 minutos restantes, os pilotos da nave percebem que a equipe estava muito lenta e não vão ter tempo de voltar. Eles decidem voar o mais perto de resgatá-los, mesmo que isso signifique talvez não ter combustível suficiente para voltar para casa. O comandante Monash desce e descobre um buraco em uma caverna, o que fez a broca encalhar na lateral. Depois de puxar muito e até pular em cima dela, ele finalmente consegue desprender e rapidamente começa a subir o mais rápido que consegue. Os pilotos chegam com a nave, mas precisam parar de voar para economizar combustível, então pousam a uma distância que dá para correr até a equipe. Infelizmente o tempo termina e a luz solar começa a aparecer devagar. Logo em seguida a luz atinge o cometa e os astronautas têm que cobrir os visores com protetores solares. De repente uma erupção de gás joga o Monash para fora do buraco antes dele conseguir chegar no alto. Sem tempo de cobrir o visor, o rosto dele acaba queimado. A equipe consegue segurar ele pelo cabo de segurança e puxá-lo de volta antes de saírem correndo em direção à nave. O gás continuava explodindo do solo acima deles e acerta o médico da equipe, que é jogado para longe no vazio. Os outros conseguem chegar à nave a tempo antes dela decolar, minutos antes que a temperatura piore. Alguns astronautas queriam salvar o doutor, mas não tem combustível nem tempo para isso. O rosto do Monash estava feio e horrível e ele não consegue enxergar, fazendo em seguida o capitão Tenner assumir o comando. A Terra recebe uma atualização da missão. A equipe plantou as ogivas, mas perdeu um homem no processo. A jornalista lê umas palavras para homenagear a memória da vítima. Quando a nave se afasta a uma distância segura, a tripulação detona as ogivas. A onda de choque da explosão atinge a nave, sacudindo tudo e interrompendo a transmissão com o planeta. Os astronautas correm para minimizar os danos e apagar qualquer incêndio antes que comece. Eles tentam ajudar a nave a se estabilizar rapidamente e discutem o que fazer a seguir. Diante dos problemas encontrados, eles decidem que o melhor é terminar a missão. Momentos depois, o presidente Beck recebe mais notícias e precisava compartilhar isso com o país da forma mais cautelosa possível. O que acontece é que a detonação das ogivas só conseguiu partir o cometa em 2 metades, e cada pedaço ainda é grande o suficiente para causar estragos incalculáveis no planeta. Os 2 pedaços estavam indo direto para a Terra, e a NASA perdeu total contato com a tripulação, por isso não sabem se a tripulação estava viva. Beck informa que o governo construiu uns abrigos nos penhascos do Missouri, para usar como bunker, capazes de abrigar 1 milhão de pessoas, além de animais e plantas suficientes para repovoar a Terra depois que tudo acabar. 300 mil pessoas já foram escolhidas, incluindo médicos, cientistas, engenheiros, professores, soldados e artistas. Em um mês uma loteria nacional vai escolher os outros 700 mil. Os detalhes do procedimento da escolha foram enviados para a jornalista, que vai compartilhar tudo no programa dela. O sorteio vai acontecer em poucos dias e vai definir os vencedores pelos números de seguro previdenciário. Mas ficarão de fora pessoas acima dos 50 anos e que fazem uso de medicamentos controlados. Logo a família de Léo recebe uma ligação avisando que eles fazem parte do grupo pré-selecionado. Agora só faltam 4 semanas para o impacto, e Jenny vai visitar Robin, que não vai participar da loteria. Ela confessa que acha injusto ter sido escolhida só por ser jornalista. Enquanto isso, Léo pede a Sarah em casamento para que ela também possa ir com ele nessa viagem. A garota não quer deixar os pais para trás, mas Léo promete usar a fama dele para colocar eles na lista. Com o passar dos dias, a população pelo país entra em pânico, e os saqueadores começam a tocar fogo nas lojas abandonadas.
O fogo não estava sendo controlado porque os bombeiros estão ocupados arrumando os abrigos. No resto do mundo, as coisas também não vão muito bem. O caos tomou conta de muitas cidades em volta do mundo. Já em Moscou, a população estava se aglomerando por causa de comida e combustível. 2 semanas antes do impacto, Tanner faz algumas contas antes de olhar para o rosto do Monash. Ele se sentia melhor, mas os olhos ainda continuavam ruins. A única coisa que ele conseguia enxergar eram sombras, então Tanner decide ficar com um amigo para acalmá-lo. Quando chega a hora de partir, os militares deixam Léo passar com sua família e Sarah, mas não a família dela. Como os militares não autorizam a entrada da família, Sarah se recusa a deixar seus pais e prefere ficar, tendo que ver o ônibus levando Léo embora. Em seguida, Jenny descobre que Robin tirou a própria vida, e depois de pegar as coisas da mãe no necrotério, ela se senta na chuva para inconsolável. Jason aparece para buscá-la, e revela que a esposa dele saiu para se esconder com a família dela. Jenny diz que se sente órfã antes de partir sozinha num táxi. 5 dias antes do meteoro atingir o planeta, as pessoas selecionadas e os animais resgatados começam a chegar no bunker, que ficava nas montanhas nos penhascos de calcário. Uma multidão se junta atrás da cerca pedindo para ser salva. O Léo vê muita gente com crianças e bebês e escuta um soldado falar que eles vão ficar no bunker por 2 anos, se recusando a seguir em frente sem a Sarah. Então o rapaz se despede da família e sai correndo para resgatar a esposa. Na emissora de notícias, Jason traz fotos da infância para Jenny e dá seu último adeus, deixando ela em prantos. Naquela noite, a NASA lança uma série de mísseis conhecidos como Titãs para destruir o cometa, e Jenny está acompanhando a trajetória deles no telejornal. Em seguida, Beck dá a notícia divulgando os resultados. Os mísseis falharam e a humanidade precisava se preparar para o impacto. O pedaço menor do cometa foi batizado de Biedermann e vai atingir a Terra em 12 horas, caindo bem no Oceano Atlântico. Logo em seguida, irá acontecer um enorme tsunami, que vai chegar na costa leste dos Estados Unidos e vai fazer desaparecer cidades muito importantes como Nova York e Filadélfia. O corpo principal do cometa, chamado Wolf, vai cair no oeste do Canadá no mesmo dia. Ele irá provocar a extinção da população mundial em uma escala global. Durante 2 dias depois do impacto, a poeira e os destroços vão tomar conta do céu, deixando tudo escuro por 2 anos. O planeta vai ficar sem a luz do Sol, e por isso toda a vida sobre esses lugares irá perecer. 10 horas antes do impacto, Tanner termina os cálculos e diz que tem um plano. Eles não podem fazer nada em relação ao fragmento Biedermann, mas ele acredita que conseguem parar o cometa principal chamado Wolf, para salvar a humanidade. As erupções de gás criaram uma fissura enorme até o centro do cometa, então eles podem colocar as ogivas restantes nesse buraco e explodir ele em pedacinhos. Já que o combustível está quase no fim e eles não conseguem pousar no cometa nem sair depois do serviço. A solução vai ser jogar a própria nave na fissura e morrer no processo. Alguns deles não queriam perder a vida, mas a maioria concorda que não tem jeito. Eles falam com Houston e compartilham o plano de levar esperança para a base. Enquanto isso, Léo pega uma carona para voltar para casa, mas Sarah e a família dela já tinham ido embora. Ele pega uma moto abandonada e acaba pegando ela para sair da cidade e ir atrás da família. No caminho havia um grande congestionamento bloqueando tudo, mas a moto ajuda o rapaz a se movimentar facilmente entre os carros parados. Ele encontra Sarah e os pais dela pedem para ela ir embora com o irmãozinho. Os 3 jovens saem de bike enquanto os pais de Sarah ficam lá chorando. Na emissora de televisão, os jornalistas tiram a sorte para escolher quem vai para o bunker com Jenny, mas ela não se sentia bem porque a chefe dela tinha uma criança. Quando o helicóptero chega para buscar o pessoal, ela deixa a chefe e a criança irem em vez dela. Depois disso, Jenny vai para a praia encontrar seu pai, onde eles fazem as pazes e decidem esperar o fim ali na praia. Nesse momento, diversas pessoas observam o primeiro cometa descer do céu até cair no Oceano Atlântico. Em seguida acontece uma explosão gigantesca, o céu escurece e um tsunami enorme se forma. Imediatamente a onda cobre Nova York, derrubando todos os prédios e matando diversas pessoas que não tinham para onde fugir. Jenny e Jason se abraçam na praia enquanto também morrem ali. A Estátua da Liberdade é destruída, sua cabeça agora está debaixo das águas boiando. A inundação chega nas estradas da costa. Aí as pessoas abandonam os carros e saem correndo em pânico procurando os altos montes. Os pais da Sarah ficam para trás, pois sabiam que não conseguiriam escapar. Léo, Sarah e o bebê ainda estão subindo o morro correndo, mas logo têm que deixar a bicicleta e continuar a pé como todo mundo. 2 minutos antes do segundo impacto, a NASA coloca a tripulação da espaçonave em contato com as famílias para se despedirem pela última vez. Infelizmente, a esposa do Monash estava presa no trânsito e não consegue chegar a tempo.
Dois filhos de Tanner estão servindo na marinha e não conseguiram ser encontrados, então Tanner ora se despedindo de toda a tripulação e dos amigos. Quando a NASA está quase encerrando a transmissão, a esposa do Monash aparece com o bebê e ele consegue se despedir. A contagem regressiva começa. A equipe troca suas últimas palavras enquanto a espaçonave entra na órbita do cometa e passa pela fissura no momento exato. Em seguida as ogivas são detonadas e o cometa explode em milhões de fragmentos pequeninos. Na Terra, Leo e Sarah chegam no topo do morro e vê os pedaços no céu, parecendo estrelas cadentes. Alguns dias depois, quando as águas do Atlântico finalmente baixam, Beck faz um discurso reconhecendo todas as vidas perdidas em cada continente e pedindo para as pessoas lembrar dessas perdas enquanto reconstrói o futuro. E assim termina Deep Impact, filme de ficção científica e mistério de 1998. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais.